Agradecemos aos candidatos que estão presentes, o Dr. José Eliel Miranda Laguisa. Aqui também temos, irmãos, que foi nos entregue agora a justificativa do candidato Rafael. Tá bom? Então ele já está com a gente aqui também. Devido à agenda, segundo o documento, não pôde estar presente. Agradecemos também a presença de todos vocês neste momento. Vamos colocar, senhores candidatos, nós teremos 5 minutos para se apresentarem. E as perguntas com resposta de 3 minutos. E vamos fazer sorteio a cada pergunta para iniciar a resposta. Daremos então início ao nosso encontro no Sindiprovo com os candidatos a prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Faremos um sorteio inicial para que se apresente. Eliel Miranda será o primeiro. Laguesa em segundo. E Dr. José. Nós, quando faltar 30 segundos para acabar o tempo, daremos o aviso. 5 minutos. Boa noite a todos. Quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede essa noite, estarmos aqui com saúde para expor o nosso plano de governo, fazer um debate com a categoria que eu tenho absoluta convicção que merece valorização. Eu entendo que todos os servidores públicos precisam ser valorizados, mas a educação, nós falaremos durante o tempo que nós temos aqui, da importância que vai ter no nosso plano de governo. Quero cumprimentar também Laguesa, Dr. José, Bandeira, que é vice na chapa do Laguesa, Marcos Fon, o pastor Peter, que estão chegando. Quero aqui me apresentar. Meu nome é Eliel Miranda, tenho 42 anos, sou casado, tenho 2 filhos, Gabriel Miranda, que tem 23 anos, foi filho no final da minha adolescência, já é casado, servidor público. O Dudu, que tem 7 anos completados hoje, e eu sou servidor público. Quando eu entrei em Santa Bárbara do Oeste, em 2006, era a época do Zé Maria, e eu entrei para ficar no máximo 2 anos. Tinha feito direito, tinha sido aprovado no exame da ordem, e entrei para ficar 2 anos porque o sonho era ser um promotor de justiça. No estágio tinha me encantado com essa função. Durante o tempo na guarda era mais para realizar um sonho, ter um irmão de policial militar, como eu gostava de vê-lo improvisado, fazendo um trabalho de proteger a população. Mas quando eu entrei, eu percebi o quanto que a guarda tinha oportunidade e era fragilizada. Na época só tinha eu e o outro guarda que era formado em direito, e só eu com aprovação do exame da ordem. O Estatuto do Desarmamento era de 2003, não tinha ainda corregedoria. E aí eu lutei para ser o primeiro corregedor da Guarda Municipal, e assim foi. Caminhando mais um pouco, tive a oportunidade de ser secretário de segurança. Até então, não era de nenhum partido. Eu fui indicado pela Cristina para ser secretário de segurança e não tinha nenhuma filiação partidária. Começando o trabalho como secretário de segurança, logo percebi a dificuldade que eu teria para continuar sem padrinhos políticos. Foi aí que eu fui para o PT, para o Partido dos Trabalhadores. E teve uma situação bastante interessante, porque era muito antes dos escândalos que tem hoje. Era muito diferente o partido daquela época do que é hoje, na minha concepção e avaliação. E fiquei dentro de secretário, saí, por vontade própria depois, nunca tive nenhum cargo outro de indicação do partido.
fui mantido pela Largueza como prefeito em cargo, também agradeço. E em 2016 fui candidato pela primeira vez pelo Democratas para o cargo de vereador. Naquela época, eu só fui candidato porque eu sofri uma perseguição velada em Santa Bárbara do Oeste. Quando acabou meu tempo de secretário, eu imaginava que poderia voltar a ser guarda municipal, no engano. Quando lá cheguei, me emprestaram para a Polícia Civil. E não foi um empréstimo deseja ir para lá, não, foi compulsório. Eu nunca imaginei ter votos para vereador, só que aquela perseguição velada que aconteceu. Depois o nível foi subindo quando eu comecei a ficar exposto para o Brasil, um trabalho que eu comecei a fazer, me indignou muito. E aí pela primeira vez em 2016 fui candidato a vereador quando ficava na suplência, e eu fiz um concurso para que eu pudesse ter isenção para ser vereador sem ser subordinado ao prefeito. Em 2020 fui eleito vereador, em 2022 tive cerca de 50 mil votos para deputado federal, sou suplente também, fui eleito pelo PSD. Em 2018 foi o Bolsonaro, em 2022 foi o Bolsonaro, em 2022 eu apoiei o Tarcísio e sempre eu continuo dizendo, ainda que as minhas posições sejam bem claras, o respeito à história política que construí, o respeito por onde passei, porque acredito muito nas pessoas, independente de onde esteja. Por isso que, às vezes, dizem sobre meu passado, sobre essas questões, não tem problema algum. Porque tudo que eu defendia, eu defendo até hoje. Tem mais 30 segundos para finalizar. Por isso que nessa caminhada, quando eu me tornei vereador, depois da suplência de deputado federal, eu me coloquei à disposição para ser candidato a prefeito. Porque acredito muito que nenhum outro projeto tem a energia que eu possuo, a capacidade e a vontade para ser prefeito dessa cidade, e nem mesmo a discussão que foi feita nos últimos 4 anos. Eu sou a única via de renovação. Vamos fazer um bom debate. Obrigada, candidato Eliel Miranda. Passo a palavra. Iniciando. Troca com ele. É uma satisfação estar aqui com as professoras do Cine-Próximo, estar aqui com a população da região do Lombo, estar aqui com os meus concorrentes, estar aqui com os candidatos a vereador da nossa chapa, estar aqui com o nosso pessoal, estar aqui com o Bandeira, do candidato a vice-prefeito, que é uma grande satisfação, uma surpresa muito agradável, um conhecedor e um humanista na questão da segurança pública. E nós vamos discutir nesse debate os temas de interesse da categoria. Como já foi falado, a valorização do magistério é uma questão fundamental para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Isso já está acontecendo, a valorização do ensino superior, a valorização das relações com a educação nos municípios pelo governo federal. Então, me apresentando aqui para vocês, eu sou Luiz Vanderlei Largueza. A maioria das pessoas me conhece pelo sobrenome. Sou do PT desde 1981 e tenho orgulho de ser do PT. Nunca fiquei pulando de galho em galho, não sou oportunista, não uso esse tipo de estratégia. Sou barbarense, sou nascido aqui, tenho 62 anos. Sou formado em Direito, antes disso fiz o curso técnico em Mecânica, trabalhei na FEMIL, uma metalúrgica no Sartori, no começo dos anos 80, e depois na ROME. Depois fui trabalhar na Universidade Metodista de Piracicaba como técnico de laboratório. E lá para cá minha trajetória foi de 6 anos na Unimed, de lá para cá minha trajetória tem sido nas assessorias políticas parlamentares e do serviço público. Trabalhei no SEMAI em Piracicaba. Fui eleito vereador
na década de 90, vice-prefeito em 2008 e assumi a prefeitura em 2012, 74 dias por 2 períodos. Estudando e não tenho nem problema com isso. A 13ª eleição, por acaso, não é campanha. Então, tenho muita experiência na participação política, fui candidato a deputado muito bem votado, fui em 2002 mais votado da cidade e ajudei a eleger uma bancada respeitável que fez grandes transformações importantes para o nosso país, inclusive na educação, como o ProUni, eu acho que as professoras lembram disso. No primeiro mês do governo Lula, em 2013, faziam 8 anos que o valor da merenda escolar repassada para os municípios estava congelado em 5 centavos. Ela passou para 25 centavos no primeiro mês do governo Lula. Isso então não resolveu o problema da merenda escolar, mas foi um saldo gigantesco, demonstrando a responsabilidade da relação com os municípios, que é onde as crianças estudam, que é onde as famílias levam seus filhos para a escola e querem a melhor educação possível. Então nós estamos nessa batalha. Eu sou do time do presidente Lula, o melhor presidente que esse país já teve e continua tendo, e se tudo der certo, ainda bem eleito em 2026. Para continuar o projeto que não é de curto prazo, é de médio prazo. Para encerrar, estou aqui para debater com vocês do magistério, para responder as perguntas e para dizer que a nossa é a melhor proposta e nós estamos aqui para isso, para vencer as eleições e poder melhor educação de Santa Bárbara. Muito obrigada. Passa a palavra, doutor Roberto. Quero aqui agradecer a Deus por estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou a todos que eu de novo. Meu nome é José Antônio Ferreira, mais conhecido como Dr. José, formado na Faculdade de Medicina de Maria em 1989. Tenho pós-graduação em Agressão à Saúde Primária e mudei para Santa Bárbara em 1977 com 15 anos. Hoje estou com 62 anos, já me considero barbarense e só saí daqui para estudar em Marília de 84 a 89. Vim para Santa Bárbara novamente em 91, onde trabalhei aqui no SUS, em vários bairros da cidade, Jardim Europa, Romão, Vista Alegre, Romano e Vila de Lopes, além dos dois pronto-socorros, Afonso Ramos e Edson Mano, de 91 até 2021, 30 anos. Gostaria de continuar, mas fui impossibilitado em dezembro de 2021, por causa da aposentadoria especial minha, em junho de 2018. Quero dizer aqui que estive vereador por 2 mandatos, eleito em 2012 no PSDB, com 1.557 votos e 8º lugar, reeleito em 2016 com 1.678 votos e 6º lugar. Fui depois candidato a prefeito em 2020 pelo PSD, com 38.700. E mesmo com essa votação expressiva, não consegui legenda da deputada estadual no PSD,
fui orientado pelo então presidente que continuasse apenas no PSD para coordenar a campanha do futuro governador pelo PSD, que seria o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin nem foi para o PSD, foi para o PSD. E o único partido que eu consegui eleger para deputado estadual foi o PSD. Eu fui candidato em 2022, tive 23.815 votos, os quais 20.000 votos foram em Santa Bárbara. Eu quero dizer para vocês que eu não sou oportunista. Eu pulei de vários partidos, né? E primeiro que partido, se fosse bom, não seria partido, né? Seria inteiro. Segundo, mais importante, que partido meu é o povo guarda-res. Esse sim é o meu partido. Vou buscar sempre a satisfação do serviço prestado. O nosso plano de governo é transformador. Vocês podem ver a página 46 e 47, que é dedicada exclusivamente ao servidor. Ela tem várias propostas a todos os servidores, inclusive aos professores. Espero que analisem e, se aprovado, nos apoiem. Vocês que estão em dúvida em relação à votação, e que são favoráveis à construção de um hospital municipal em nossa cidade, são favoráveis ao nascimento de uma nova saúde catalana, a um governo que tem foco no ser humano, a sua opção sou eu. Agora, se vocês são favoráveis à praça de dinossauro, eu não sou o seu candidato. Isso que eu prezo muito. Falar de professores é um dom. Vocês são responsáveis, eu não quero ser demagogo, mas vocês são responsáveis por todos os profissionais que nós temos no Brasil. Vocês são a base da sociedade. Infelizmente, muito mal remunerados. Inclusive na nossa cidade. Principalmente na nossa cidade, quando tem a data base, em maio, sempre recebe a reposição da inflação menor do que as outras cidades da região, por exemplo, Nova Odessa e Americana, que a data base é em março. Vocês podem ver na página 47 do nosso plano de governo, lá está a mudança da data base para fevereiro. Não que vai melhorar uma varinha mágica, da água para o vinho, mas sim, com o passar dos anos, vamos recuperar e equilibrar o nosso pagamento semelhante às outras cidades da região. Então, a gente quer aqui agradecer de coração a importância de estarmos aqui e discutir sobre a nova ideia que nós temos para o trabalho do Oeste. Em setembro, vou estar lamentando o nosso projeto, que é transformador, virão para o nosso lado, que é preciso governar com o coração. Daremos continuidade, então. As perguntas foram elaboradas pelo Cid Brusco, focando em temas fundamentais da educação. Cada candidato terá 3 minutos para responder a cada pergunta. Antes da primeira pergunta, nós vamos fazer o sorteio para a resposta. Eliel Miranda, Dr. José e Larguisa, em terceiro. Candidatos, por gentileza, sobre a valorização dos professores. Quais são as suas propostas para garantir a valorização e melhores condições de trabalho para os professores da rede municipal de ensino? Cumprimento da lei do piso, diminuição de alunos por sala, melhores condições como ar-condicionado, nebulizadores que são necessários nos dias de hoje. E ainda sobre a valorização, qual o seu plano para melhorar essa infraestrutura? No caso do nosso município, incluindo manutenção de prédio, ampliação de vaga e adequação de materiais didáticos. Passo a palavra para a Eliel.
Quando a gente fala em valorização, é salário, gente. A primeira valorização é essa. Nós podemos ter uma escola perfeita em termos de ABCD, podemos ter uma escola perfeita em termos de material pedagógico. Quando a gente fala em salário, tem que ter muita responsabilidade, porque o risco de ganhar uma eleição é você disputá-la. Nós temos um teto dos 51% do limite prudencial, nós sabemos o que acontece com o Tribunal de Contas, embora, se você chegou ao relacionamento na Câmara, a gente tem disputas rejeitadas, que se reverte, infelizmente. A questão da valorização, a primeira coisa que nós precisamos é discutir o plano de carreira e integrar todos. Sala de aula, professor, mas e auxiliares de desenvolvimento infantil, que hoje não estão incluídos dentro da valorização do cargo de professor, porque não estão no plano da educação. Em 2009, quando foram feitos os planos, nós percebemos que ao longo do tempo eles não foram revisados de forma geral, só pontualmente algumas conquistas. Então, a primeira coisa que nós estamos propondo é a valorização por meio da integração das ADIs junto do plano da educação. Isso fortalece muito o próprio Sindipro, porque nós teremos mais pessoas que poderão estar filiadas PROS. Também, depois dessa valorização por meio do plano de carreira, nós vamos fazer por meio da reformulação do plano que nós temos, para que nós possamos conseguir aumentar o salário base. Todo servidor público, quando ele passa em um concurso público, ele passa em mais que um. Então, vem o professor para cá e não fica. Tanto que o grande engano que se tem é falar quanto foi contratado sem dizer quanto foi embora da cidade. Por isso, primeira coisa, plano de carreira, a reformulação em conjunto com vocês, para que nós possamos aumentar o salário base e garantir tanto as progressões horizontais como vertical, de uma forma que seja muito mais isonômica do que é hoje, dentro dos limites que nós temos. Essa é a primeira valorização e a mais importante. Salário não vai vir sem plano de carreira adequado. As outras valorizações, por exemplo, 30 segundos. ABCD em todos os prédios públicos, capacitação, a possibilidade de nós termos dentro do apoio pedagógico, não a bagunça que é hoje, mas pessoas que tenham a autonomia e independência, uma secretária que se lembre como que é a sala de aula, por isso que nosso secretário vai ter, não só experiência de sala, como também relacionamento com as pessoas. Muito obrigada, candidato. Miguel Vieira. Não. Mas não para daqui a 3 anos, a partir de 2025. Se você tem 12 anos ou mais de trabalho na prefeitura, nós vamos pagar todos os funcionários um TM por ano, de bônus que já foi perdido. Claro que nós não vamos poder pagar retroativo, acho que nem Paulinha conseguiria fazer isso. Mas se você tem 12 anos ou mais, nós vamos colocar um TM por ano, 2025, 2026, 2027, 2028. É claro que, completando 3 anos do nosso mandato, então, no terceiro ano, você terá 2 TMs. Isso é uma tentativa de recuperação salarial para todos os servidores, não só os professores. Quero também falar sobre uma contratação de uma equipe multidisciplinar, composta de terapeuta profissional, fonoaudiólogo, médico, neurologista pediatra, psicopedagogo, psicólogos, enfim, que deu um aperfeiçoamento para o melhor aproveitamento dos alunos de educação especial, alunos dentro de na rede municipal
dar um melhor infraestrutura para as escolas já existentes, já os prédios são antigos, né, e alguns professor em Santa Bárbara conhece coisas que foram na academia, ar-condicionado, usa grande, você chama entende? Governo colocado graças, né? Não tem esse olhar para o ser humano, não esse olhar para o servidor, que é a máquina, né? Que pode fazer com que o serviço público prestado seja eficiente. Alô. Bom, a valorização do professor tem que ser construída junto com os professores. Temos o orçamento participativo e a participação popular como um fundamento básico do nosso plano de governo. Então nós vamos abrir mesa de negociação com o magistério, com as demais categorias, já no primeiro mês de governo. Essa é uma mesa de negociação permanente para que a gente consiga chegar a produzir, junto com os professores, um plano de carreira, uma política de valorização salarial e de benefícios que contemple pelo menos uma média da região, não estejamos lá embaixo no piso da região. Quantidade de alunos por sala de aula tem que ser gradualmente construída com a contratação de mais profissionais, com a construção de novas unidades, com o aperfeiçoamento das unidades existentes, para que a gente possa ter que a dedicação do professor seja efetivada depois nos índices muito maiores que nós podemos ter se tivéssemos um limite de alunos desse tamanho, de 20 e poucos alunos, 28 alunos por sala de aula. O plano de carreira também é prioridade, mas na construção com o diálogo. E o plano de carreira nós queremos dizer que nós temos, além das propostas diretas para a educação, nós temos para o conjunto do servidor. Essa questão da mesa permanente de negociação é para verificar todas as situações inadequadas, como tem hoje nas pré-escolas, nas creches, a vida das ADIs, os afastamentos constantes delas por problemas de saúde, por não aguentar o tranco que está sendo a carga suportada hoje. A estrutura física já falei, e nós temos uma coisa muito importante que nós entendemos que é fundamental para o servidor. 30 segundos. Que é a atuação por blocos. Não tem sentido uma secretaria ser estanque, cada secretaria funcionar por si. Educação, cultura, esportes e segurança têm que funcionar juntos. Tem que ter uma equipe pronta para socorrer as escolas quando acontece um acidente, ou quando a criança tem algum problema sério. Isso tem que acontecer e tem que ser pronto e ir para a escola, não é o professor botar no carro. Obrigado. Obrigada. Nós faremos então o sorteio para a próxima pergunta. Liel Miranda, Largueza e Dr. José. Muito bem, candidatos. Falamos bastante sobre a valorização, plano de carreira
E um fato muito importante, né? A tecnologia e a inovação na educação está presente hoje. Não temos como fugir disso. De que forma se pode melhorar o que a escola já possui? Porque hoje nós já possuímos, né, uma tecnologia, já temos algo caminhando. Mas como que a gente pode melhorar isso dentro da escola? Passo a palavra a Eliel. 3 minutos, por favor. O fato de ser vereador e bastante combativo, eu estou por dentro dos problemas que se tem dentro de cada secretaria. Esses dias estão sendo internet na escola. Antes de nós falarmos de tecnologia, tem que garantir o básico. Infelizmente, o que nós temos hoje no desgoverno do Rafael, por exemplo, não tem nem coragem de vir aqui, porque qualquer candidato sério enfrentaria qualquer dificuldade de agenda para estar aqui. Então, o desrespeito é com os candidatos e com as senhoras e senhores de não estar aqui. O secretário jamais está ali, mas ele não está. Infelizmente, hoje, quando se tem um servidor de carreira na pasta, tem que ter coragem para ir embora quando as coisas não funcionam. Tem que ter coragem de dizer assim, não. Com os meus, não. Ela não teve coragem de ir embora. Isso é importante dizer para contextualizar a questão da tecnologia. Porque como que pode não ter internet dentro da escola tantas vezes que se faltou? Não uma vez. Quantas vezes eu recebi essa reclamação? Recorrente, normal. Quando a gente fala em tecnologias, a primeira questão que nós precisamos hoje é ser justo. É muito fácil falar, caiu o IDEB. Isso atinge a todos os professores. Caiu quanto? 2 décimos? Ah, se muito, alguns décimos. E os professores? Porque o IDEB não é responsabilidade da gestão de uma secretaria inchada de comissionados lá dentro. Eu votei contra esse projeto do PLC 15, porque o sindicato pediu lá para mim, foi o único que votou contra. Mas a tecnologia, primeiro garantir que se tenha internet. Depois, quando vai falar em tecnologia, não é só da formação de vocês. É como que nós vamos integrar isso para os alunos, sem que sejam projetos que se venham apenas para tirar dinheiro do município. Por isso, no nosso governo, na revisão do nosso material bibliográfico e pedagógico das senhoras, nós vamos verificar o que funciona. Não porque a tecnologia tem que estar presente, então agora nós vamos comprar um tablet para cada aluno e fazer dessa forma. Porque nós estamos falando no ensino fundamental, primeiro a quinto ano. Nós precisamos garantir que se tenha internet de qualidade. Temos que garantir que o internet seja adaptado para todo tipo de tecnologia que a gente venha posteriormente conseguir. Desde livros digitais, uma biblioteca digital funcional, os alunos aprendendo a navegar na internet para fazer busca dentro dos bancos de dados. Mas eu sou amigo do simples, que é o último degrau da sofisticação. Não vem com ideia mirabolante, sendo que o básico é a internet falta nas escolas. Muito obrigada. Bom, a tecnologia é uma necessidade do momento e é a evolução do futuro. Não tem mais volta atrás. Não tem mais o papel negro, o giz. Isso está ultrapassado. Não há mais condições da educação ser desse nível. A tecnologia é fundamental para a relação dos professores com o material didático, com a programação de aulas, com a preparação de aulas. Isso é de fundamental importância. Então, as escolas têm que ser adequadas às novas tecnologias, ao acesso à internet de qualidade, a estrutura física que permita que toda a rede seja adequada dessa forma, linkada com conselhos
do magistério, para que a gente tenha efetividade na qualidade do ensino. Os professores têm que ter acesso à formação para essas novas tecnologias. Isso tem que ser propiciado pelo município e tem que garantir que a tecnologia seja um instrumento que as famílias tenham conhecimento do que está acontecendo com seus filhos, que os boletins sejam eletrônicos, estejam à disposição dos pais, e tem que ter uma relação linkada com o futuro desses alunos que saem da quinta série do ensino fundamental, que é a responsabilidade do município, e que tenha uma integração com a rede estadual, porque não é possível que a gente tenha qualidade no ensino, qualidade na educação na rede municipal, mesmo que tenha tido baixos agora por conta de cortes de verbas, cortes de recursos. Então nós temos que ter essas condições para que os alunos tenham uma progressão e que eles continuem sendo cidadãos de Santa Bárbara. Então a responsabilidade da Secretaria, do município, do prefeito, com a evolução na rede estadual e no futuro deles. Obrigado. Obrigado. Na minha opinião, é fundamental a prática de ensinos inovadoras, para que os alunos sejam estimulados a ter criatividade, pensamento crítico e um aprendizado ativo. Isso é fundamental. A tecnologia, sem dúvida alguma, é uma ferramenta poderosa na gestão escolar. É claro que obtemos aparelhos através de carteirinha privada e projetos uma integração da tecnologia dos alunos. Isso é fundamental. E está no nosso plano de governo a implantação de recursos conversas. Internet de alta velocidade. Nós vamos implantar Santa Bárbara Leste, toda a cidade, que facilita a implantação de internet 5G, para que tenha internet de alta velocidade em todo o município. E a gente foi agora, quando eu falei da queda do INEB, mas quis falar de um recurso, professores, quis falar o que será que está acontecendo no nosso tempo, nota 7 de 2019. R$ 1.350 por mês por cada aluno nessa rotina para dar uma das melhores escolas particulares do município. E não é todos os professores acreditam que as condições de trabalho, perseguição, sobrecarga, excesso de alunos. Principalmente nas salas de biologia fundamental, isso faz ambiente, crescimento da nossa ideia. Então, mesmo com essa quantia que foi investida na educação, é estranha, a falta de proteína também das crianças. Sim. Por isso, devemos investigar e fazer recursos isso, né? Faremos o sorteio na próxima pergunta.
Dr. José, Largueza Lilian. Como vocês pretendem dialogar e estabelecer parcerias com o Sindipróspo para atender as demandas da categoria e melhorar a condição de trabalho dos professores? E não vai faltar no nosso governo é diálogo, de maneira boa. Seremos parceiros no sentido de resolver. Realmente o que está acontecendo para tomar decisões adequadas, né, de chegar ao patamar, no sentido de que os alunos alcancem esse ao máximo de cada um, e seja uma atenção individualizada em cada aluno. Acho que a gente só ia atrás de nossas coisas. Tudo que está aqui é legítimo, é de direito de vocês, e quero sim ter uma parceria com o Centro Próximo de ser eleito, se Deus der a oportunidade dessa vitória, 100%. Precisamos resolver o problema. E precisamos saber quem vai lidar no nosso país futuramente. Então, quer dizer, de coração, com isso, parceria com o Centro Próximo, 100%. Vamos conversar, dialogar e resolver os problemas de uma maneira exata possível. Claro que nós não temos uma varinha mágica para resolver tudo em janeiro de 2025, mas estando juntos, vocês têm experiências e o secretário da Educação será um caso muito importante da minha administração. Eu vou dialogar com vocês para chegar ao patamar com que o resultado final de excelência, de eficiência, seja para os alunos. Bom, eu quero dizer que eu já sou parceiro do Sindipróspo lá de longa data, desde lá das primeiras assembleias, né, tive a oportunidade de participar, até me ligar falando que conquistamos a carta sindical, né, depois de 11 anos, se não me falha a memória. Então foi uma batalha muito grande, a gente acompanhou toda essa história. E a parceria é de fundamental importância do gestor ouvindo a entidade representativa dos professores, que é o Sindipróspo. Conquistou isso legitimamente e tem todo o direito de cobrar, de exigir, de protestar quando necessário e de dialogar. Como está no meu programa de governo, né? O diálogo, a participação popular é fundamental, é a participação popular no orçamento, a participação popular com as entidades, com o terceiro setor e com os servidores nos seus locais de trabalho, mas também com as suas entidades representativas. Então, a parceria será dada nesses moldes. Entendemos que é de fundamental importância a atuação do sindicato na defesa dos seus trabalhadores, na defesa da qualidade da educação, na defesa das condições de trabalho que estão aí. Nós já discutimos as estruturas físicas dos prédios escolares e precisa melhorar muito. Então essa parceria será dada nesses moldes. Nós não temos nenhuma dificuldade com isso, com a relação com os trabalhadores de vários segmentos da
cidade, de vários segmentos do funcionalismo. Então, nós seremos parceiros para construir o melhor plano de carreira, a melhor valorização, as melhores condições e as melhores relações com o sindicato e seus diretores. Então, não se preocupem com a nossa proposta é muito clara nesse sentido, muito objetiva, em dizer que nós vamos dialogar e nós vamos construir juntos as melhores condições de trabalho e de remuneração para o magistério local como para o conjunto dos trabalhadores, dos servidores municipais. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Num diálogo patronal-sindicato, nós precisamos ter o diálogo e não vaquinhas de presépio dizendo que está tudo bem. Acho que nós temos que ter diálogo. Por vezes dialoguei com vocês, algumas vezes convergindo, outras vezes divergindo, mas um sindicato que se preza tem credibilidade nas suas ações, passa a ser respeitado cada vez mais. Vocês hoje estão oficializados, conseguiram a carta sindical, e o não, ainda que dói muito menos do que o desprezo da administração atual, com todos os servidores representados pelo sindicato. Então, em alguns instantes, eu não entendi o sindicato dos professores, como quando anunciou a possível greve e recuou. Em alguns momentos, eu não compreendi algumas atitudes, porque quando a gente dá um passo à frente, precisa ser firme naquilo que a gente decidiu. Algumas vezes, como parlamentar, a gente defendia ideias contrárias, e eu, como parlamentar, eu sempre tive em mente que as pessoas que não estão investidas de cargo político, elas não têm obrigação de me compreender. Sou eu que tenho que compreender a todos, porque eu sou o eleito representante pelo tempo certo. Eu sempre compreendi, tanto o sindicato, quando foi lá para discutir atualizações de planos de carreiras, como foi ano passado, assim como quando eu encontro servidores da educação que ficam muito chateados com as minhas falas, até por conta de serem comissionados e ter o interesse, eu sempre digo, não é sobre a pessoa, é sobre o profissional. E vocês não vão ver nunca falando sobre as pessoas por trás da representação. Então, o Sindiproso, se continuar no caminho que está, que é um sindicato sério, temos percebido o diálogo, infelizmente, às vezes, pouco apoiado pela categoria, nós temos que fazer um trabalho também para ser mais apoiado, porque é muito difícil estar aqui. É fácil ficar dentro do WhatsApp, reclamando, nas redes sociais, mas dar para organizar um evento como esse é muito difícil. Credibilidade se tem com ações, então não fala. Tanto por isso que eu coloco as minhas posições sem ser líquido e querer a aceitação de vocês aqui. O que eu quero é que vocês entendam como vai ser o meu prefeito. E mais, só de eu estar aqui, eu já faço com que o processo político ele seja fortalecido por conta do trabalho que a gente desenvolve. Então, esperem de mim diálogo, esperem de mim seriedade, porque a gestão ela não é simplesmente dizer, vamos fazer e amanhã está pronto, e acima de tudo, muita energia para compreender. Não é só o diálogo para ouvir, é também para construir todas as decisões pelo sim ou pelo não. Continuem com credibilidade e terão sempre as portas abertas comigo. Muito obrigada. Sorteio para a próxima pergunta. Doutor José. Eliel Miranda. Larissa. Candidatos, por favor, então. Sobre a saúde mental dos professores. É algo preocupante. Estamos adoecendo a cada dia. Como então pretende abordar essa situação? Isso, sinceramente, é revoltante, né? Acontecer no nosso município, numa secretaria tão importante como é da educação. Professores afastados, tomando os medicamentos controlados, medicamentos tarja preta, principalmente por perseguição, por falta de condições de trabalho, às vezes até por atestado médico.
perdendo pontos para o próximo ano. Esse capítulo acabou, minha gente. O que é isso? Certo, nós estamos no 21, mas você não pode ficar doente. Eu mesmo, como médico, quantas vezes fiquei doente no ano passado. Eu tenho diabetes há 5 anos, mesmo tomando medicamento Xiglu 10/1000, totalmente controlado a diabetes, mas a gente sabe de uma hora para outra ela pode descompensar, mesmo você fazendo uma dieta regada. Então, qualquer um pode ficar doente. De uma hora para outra, você pode desencadear uma doença e precisar de um atestado. Mas, infelizmente, por algumas pessoas, né, querer mesmo apenas um atestado na segunda-feira, no pronto-socorro, e aumentando as filas, outros bons profissionais acabam se pagando. Mas é o que ocorre, volta a repetir, não só na educação, como todos os servidores, mas principalmente na educação e na saúde, perseguidos, tomando medicamentos tarja preta, que na verdade não era preciso isso. O servidor tem que ser respeitado, gente. Tem que ter condições de trabalho. Nós vamos ter um ambulatório de atendimento exclusivo para o servidor e também preocupar em relação à saúde mental de todos, para que possam desempenhar atividade sua rotineiramente, mas fica difícil falar também em relação ao número de psicólogos, psiquiatras que nós temos na nossa cidade. Santa Bárbara tem pelo menos 29 psiquiatras, tem CAPS bastante, mas sim, só clínico atendendo lá dentro. Ao meu que eu tenho de informação, temos 2 psiquiatras na rede pública, vários CAPS, mas prédio não atende, tem que ser especialista para dar uma assistência a todos os pacientes com distúrbio mental, mas você pode ver as doenças que o professor acaba tendo, ansiedade, depressão. E tem casos de esquizofrenia, casos mais graves na psiquiatria. São casos de ansiedade e depressão. E passar a humilhação no dia a dia do seu trabalho. Muito obrigada. Dentro do nosso plano de governo, nós colocamos isso para todos os servidores. Hoje nós sabemos que não é só os professores, os servidores da educação, acompanham os da saúde, da segurança, todos. Como nós estamos especificamente falando da educação, eu me reporto aqui ao funcionalismo como um todo. O trabalho preventivo dos psiquiatras depende também da quebra de alguns tabus, do próprio servidor buscar entender quando está ali com alguma síndrome por conta do trabalho, que às vezes tem em sobrecarga, por conta de uma tristeza, uma depressão, ou até mesmo outras questões de saúde. Então nós colocamos como a possibilidade de fazer isso para todos os servidores de forma preventiva. Algumas pessoas dizem, mas não tem nem psicólogo, somente. Hoje nós temos dificuldades, inclusive, espero ter a oportunidade de uma pergunta sobre suporte para autistas e outras tantas necessidades que hoje é negado pela educação, que finge que não tem esse problema. Como que nós vamos ter para uma classe em especial um trabalho de prevenção dessa natureza? Por isso que eu penso na telemedicina, uma possibilidade que nós podemos se cortar contratos absurdos que se tem, por exemplo, 4.200.000 para cortar grama, acho que vai para pagar psicólogo, para o trabalho preventivo com todo o funcionalismo. A diferença de um candidato como eu, que sou um servidor público e tenho aliado a questão jurídica e passei por perseguição aqui, que na Câmara Municipal também sofri uma perseguição por conta de não ter a maioria em diversos momentos. Então não olha e fala, é forte, mas só eu sei o preço que eu pago para estar aqui. Às vezes, quem olha para o rosto não sabe as lutas que nós enfrentamos. Por isso que eu tenho essa empatia. Como eu tenho uma atuação nacional, quantos casos de colegas que se suicidaram?
Quantas professoras, professores que só servem enquanto estão úteis. Quando não tem mais, agora acabou, vai para lá e um pouco importa 5, 10 anos que vocês fizeram. Então, a nossa ideia, primeiro dia de mandato, é revisar todos os contratos. E eu não tenho que ter nenhum tipo de raiva, rancor, sentimento ruim em quem está deixando o cargo. Vamos proteger a todos. Eu acho que a gente não deve pagar o mal com o mal ou querer perseguição. Pelo contrário, a gente puder ajudar, desde a Secretaria de Educação até o último comissionado que está lá, nós vamos ajudar. Eu não quero jamais fazer mal para alguém. Isso depende da sua avaliação com a primeira pessoa. Isso é o meu caráter e daquilo que eu aprendi em casa. Mas trabalho preventivo com todos os professores do meio da telemedicina é a nossa proposta, cortando gastos absurdos, como eu citei, dos 4 milhões e 200 mil para cortar grama. Cortar grama que dá para os dinossauros. Muito obrigada. Bom, a saúde mental dos servidores é um problema sério, a saúde mental dos professores da rede de educação é um problema talvez até mais sério. E precisa contratação de profissionais, precisa de clínicas, precisa fazer convênios, precisa ir buscar no governo federal um programa mais de especialidades, precisa ir buscar recurso para contratar, para pagar profissionais que hoje o município não, com salários que oferece, não consegue contratar. A opção da telemedicina é muito interessante no primeiro momento, mas nós precisamos ter uma equipe que dê conta, porque o afastamento de um professor por problema de saúde mental, nós não temos uma reserva de professores para substituir a qualquer momento. Então, a questão do afastamento, ele cria problemas seríssimos para toda a rede, ele cria problemas seríssimos para a administração da Secretaria de Educação, ele cria problemas seríssimos na escola, que fica tentando resolver com o quadro próprio que tem, quando já as salas de aula já são superlotadas. Então, nós precisamos garantir a saúde e a saúde mental do professor não vai vir tendo ou não psicólogo, tendo ou não psiquiatra, tendo ou não tratamento. Ela vai vir quando a gente conseguir que as salas de aula tenham os alunos adequados à realidade das pessoas, valorizados efetivamente, quando a estrutura física das escolas for realmente aquela que num dia com um calor como esse que nós estamos passando, as crianças e os profissionais da educação, os professores e os demais profissionais não sofram o dia inteiro um calor dessa temperatura acima de 35 graus. Então nós temos que trabalhar para adequar todo o processo. Tudo da equipe multiprofissional ela é muito importante, nós vamos buscá-la, mas nós vamos buscar alternativas que é a construção conjunta com os professores da melhor educação que a gente vai ter para as nossas crianças, qualidade do ensino. Liam Miranda, Largueza e Dr. José. Candidatos à Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Os senhores têm um nome para assumir a Secretaria da Educação e por que escolheram esse nome? Eu não tenho um nome para assumir a secretaria. Hoje o PSD é um partido sem coligações, não foi fatiado
em nenhum outro, em nenhum outro partido, nenhuma secretaria. Não foi feito nenhum tipo de leilão, até porque a dificuldade da governabilidade é imensa quando você tem diversos partidos e depois tem que cumprir aquilo que você prometeu. Mas eu tenho um perfil qualitativo para que possa assumir, e de preferência alguém que, se reiteradamente não estiver alinhado no que nós estamos nos comprometendo, que nós possamos retirar. Se é um acordo partidário, como que fica? Se é cadeira de partido X ou Y ou Z. A política, ela aceita muito bem o contraditório, os debates, mas a política não aceita acordos feitos e não cumpridos. É muito importante que se fale isso, porque depois o prefeito, você não tem acesso a ele, às vezes o prefeito não fala, ou o vice vai falar por ele, ou de repente o prefeito é conduzido, não consegue conduzir. Como que vai ficar essa questão? Por isso, o nosso mandato, nós não temos um nome. Quem divide zero, tem zero. Nós não temos a prefeitura ainda. Tendo a compreensão dos servidores, o trabalho que eu já fiz por vocês, que é muito fácil comparar o trabalho que eu fiz pelos outros vereadores candidatos a prefeito que aqui estão, em que fizeram. Quem entender, eu tenho energia, ainda mesmo, talvez não totalmente alinhado com o que vocês pensam, mas que eu tenho energia para ouvir, que nós vamos, obviamente, ter um governo sério, e o diálogo vai ser o carro-chefe, que pretendo que a política seja feita dessa forma. O secretário ou secretária que nós teremos terá experiência em sala de aula, e não vai ser alguém que vai para uma panela depois que são de vocês, não. Vai ser alguém que vai lidar de vocês. Assim como quando eu fui secretário de segurança, sempre me lembrei do chão para onde eu ia retornar, que é o chão, é a rua, que é o trabalho lá no chefe da Guarda Municipal. Por isso que me apoiaram tanto, e até hoje me apoiam, porque a última vez que eu precisei conversar com o prefeito, mais 100 participantes ganharam no prefeito. Isso se chama representatividade e credibilidade. Fora da experiência em sala de aula, esse secretário ou secretária terá a missão de ter tanto com direito, com esquerda. Todos que sabem, que me conhecem, sabem. Eu converso com o pessoal na rua, converso com o PI, converso com todos aqui, porque a questão é o diálogo. E esse secretário ou secretária vai garantir que não tenha saído uma. Você tem um dedo, tem time técnico. Eu também não tenho secretário de Educação, secretária de Educação definido, mas o diálogo com o nosso time da educação será o resultado para trazer a melhor secretária de Educação possível para o nosso município, aquele que dialogue com toda a rede, que cobre do prefeito, que se articule, que seja o articulador de todas as necessidades que passam por outras secretarias, para que a gente tenha uma educação de qualidade, para que a gente melhore nos índices, para que a gente ofereça para as nossas crianças a melhor educação possível, para que brilhe por uma merenda de qualidade, para que vá buscar na fonte da agricultura familiar o gasto com a alimentação escolar de qualidade e evitar os enlatados e a comida que não serve ao desenvolvimento infantil. Então, nós temos clareza de que esse é o melhor processo de escolha da secretária ou secretário de Educação, que vai passar pelo diálogo dentro da nossa coligação e dentro do nosso corpo de apoiadores da Secretaria da Educação, da rede de educação municipal, para que a gente tenha, além do compromisso firmado com as mulheres que ocuparam metade do secretariado,
metade dos cargos de livre nomeação também ocultem, possivelmente, ninguém a nossa Secretaria de Educação. Tem muita gente muito boa, bastante qualificada na nossa rede, tem capacidade para assumir esse trabalho, para assumir os departamentos, para assumir as tarefas, para dar essa melhor educação possível. Não é possível que nós tenhamos uma situação como essa, que profissionais sejam substituídos por estagiários para cuidar de crianças autistas. Isso não é correto, não dá para aceitar. O estagiário é importante, a educação tem que agregar, a prefeitura tem que agregar, porém ele é um apoiador, ele é alguém para aprender e não para substituir o profissional necessário. Obrigada. Em relação ao secretário da Educação, nós não temos nomes ainda. Quero garantir para vocês que será uma pessoa capacitada, com experiência em sala de aula, e esse é um compromisso que eu tenho com todos. Eu quero ficar em nome da qualificação deles em todas as áreas. Falar aqui da nossa coligação, como Partido União Brasil, coligado com o AGIR, que defende a causa autista, a nível nacional, Partido da Mulher Brasileira, a coligação PSDB de Cidadania e o Partido Podemos. Nós não vamos fatiar o governo com a secretaria, nós vamos ter eleitores absolutamente capacitados para não jogar a minha perna para que eu possa realmente envolver a associação. É diferente do que está aqui até os 15 anos. Não sei falar, gente. Eu não posso respeitar. Assim, tem gente que não gosta de fazer vacilo, de Palmeiras, Corinthians, eu não gosto de microfone. Mas falar eu sei falar. Tanto é que eu trabalhei 30 anos aqui em Santa Bárbara e atendendo 70 pessoas por dia, e eles atendendo as minhas orientações, os tratamentos que passei para eles, também fui titular um médico. Trabalhar 30 anos no SUS, Jardim Europa, Rondon, Estadeg, Romano, Inópolis, Campos do Roberto Solano e Afonso Ramos. Muita gente gosta de mim e me titularam com isso, médico do povo, que incomoda muita gente. Eu só não gosto de microfone, mas sei falar. Energia, eu não tenho assim, porque eu não trabalho na CPFL. O que eu tenho é disposição. Eu trabalho de 2020, desculpa, eu trabalho em Nova Odessa, fecho feito campanha por semana. Segunda da década de 19, terça da década de 19, quarta da década às 7 da manhã de quinta eu atendo história de sexta das 7 da manhã até as 7 da manhã de sábado, que dá um total de 72 horas. Isso me dá credibilidade para dizer para vocês que eu tenho disposição para ser um bom governo. E eu não tenho nenhuma nitideza. Eu não tenho nenhuma nitideza. No nosso governo não teremos dois prefeitos. Não teremos isso. Porque a prefeitura está cheia de problemas e nós não temos governo. Doutor José, Marguesa e Eliel. Candidatos, essa pergunta ela foi enviada por uma professora. Todos os candidatos sabem que temos uma dívida histórica com o povo preto. Sabemos também que, embora já existam políticas de ações afirmativas, tanto no âmbito estadual, que o governador Tarcísio recentemente assinou decretos sobre o 20 de novembro,
A cidade de São Paulo possui um currículo antirracista, cotas para concurso público e outras. Quanto no âmbito nacional, onde essas políticas têm chegado através do Ministério da Igualdade Racial. Sabemos ainda que a única secretaria que vem promovendo um trabalho de equidade e educação antirracista na cidade é a Secretaria de Educação. Apesar da obrigatoriedade prevista pela Lei 10.639 de 2003 e por exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em contrapartida, sabemos que temos secretarias que não realizam nem o questionário raça-cor para identificar quantas pessoas acessam seus serviços, como é o caso da promoção social e da saúde. Gostaria de saber se os senhores sabem qual é a porcentagem populacional de pessoas pretas e pardas no município. E qual o plano de governo dos senhores para dar continuidade às ações já executadas e qual a proposta dos candidatos para a promoção de igualdade racial na cidade? Há possibilidade da criação de um conselho ou de uma secretaria específica? Relação à Bíblia, não vale a pena Deus entenda da Bíblia. Até tem uma ovelha que tem guarda-redes na cidade. Sobre a né? Porque nós realizamos aquele movimento aqui em Santa uma reunião, e pedimos até desculpas por colocar no nosso plano de governo em relação a ele. Mas nosso plano de governo, nós buscamos a igualdade em tudo, na saúde, na educação, na segurança. Teve ideia, nós colocamos a juíza da saúde, que é zerar a filha de exames complementares, médicas de diversidade, como tomografia, ressonância, ultrassom, exames de sangue, consultas com médicos especialistas e cirurgias eletivas. Zerar a filha a todos, independente da dor. Também vamos colocar o BSA, no sentido de colocar o plano especificado nomeação de receber, de demorar, receber atendimento 5, 7 horas no seu bolso. Na promoção. Seja de cesta básica, seja de prova dinâmica, através do aplicativo celular. Buscando sempre a igualdade para todos. Eu pedi desculpa porque as faltas lá anotadas é realmente em relação ao conselho, né? A defesa deles. E não existem políticas públicas voltadas do nosso governo, efetivamente pelo próprio pedido. Nós buscamos a igualdade para todos. E isso é fundamental. Volta aqui a repetir. Não basta ter apenas a consciência de racismo. Temos que ter maneiras efetivas, né, de isso é fundamental. É uma dívida que nós nunca vamos pagar, né? E que muitos reclamam, né, do olhar diferente que eles têm na busca de um serviço na TV. Mas, pelo menos. Muito obrigada.
Eu prefiro falar numa Secretaria de Direitos Humanos ou de Cidadania para diversas situações. Nós temos o povo preto, que é discriminado, nós temos as mulheres que são discriminadas, nós temos a comunidade LGBT, que ia mais, acho que tem mais letras aí, que são discriminados. Nós temos os portadores de deficiência, o termo correto, que são discriminados, e nós precisamos ter uma estrutura para discutir e ter políticas, implementação de políticas nesse sentido. O Conselho da Igualdade Racial já está contemplado no nosso programa de governo, na nossa proposta, e aí a elaboração de políticas que nós não tivemos até hoje no município. Como foi dito aqui, a educação faz esse trabalho na rede municipal, isso deve continuar, mas deve ser linkado com outros setores. A cultura tem que fazer, não tem que fazer apenas um espetáculo voltado para a questão, mas tem que ter política discutida para implementar na cultura da cidade a questão racial, para combater a questão racial, para combater as formas de discriminação e inclusive de outros setores. Nós também temos que, dentro da questão dos direitos humanos, nós temos que ter uma orientação clara para a nossa política de segurança pública, porque é lá na periferia que a boca esquenta, é lá que está a maior parte da comunidade negra, dos jovens da periferia que sofrem, que são mais discriminados e às vezes até têm suas vidas ceifadas por conta do preconceito. Não é por conta de uma ação necessária deles, é por conta da política de preconceito e de exclusão que leva a isso. Além disso, nós temos que ter, respondendo tecnicamente, eu não sei quanto temos de percentual de população negra na cidade. Nós temos um único número que todos os partidos estão trabalhando, inclusive, que é 14% exigido pelo TSE para as candidaturas, inclusive para o fundo eleitoral. Então, do município, do estado de São Paulo, nós não temos clareza disso, mas isso é de fundamental importância que o município tem para aplicar políticas de forma correta. E aí uma saudação ao Bandeira, que é uma candidatura negra da Nova Baixada. Entre as candidaturas a prefeito, eu sou o único pardo. O Estatuto da Igualdade Racial prevê a autodeclaração. As pessoas se autodeclaram e, posteriormente, elas vão se iniciar de cotas que existam e por aí vai. Sou muito a favor da cota, tanto que eu tenho um projeto de lei que previa as cotas raciais que, pasmem a todos que aqui estão, chamaram de uma reunião na presidência porque queriam melhorar o projeto, mas não queriam que a autoria fosse já que eu disse que é o projeto, é a autoria. Só vamos garantir que tenhamos para que possamos favorecer as pessoas que necessitem. O projeto foi retirado, foi apresentado outro, eu lancei em conjunto, da outra não se cura, mas eu penso muito da igualdade racial em conjunto com a igualdade social. Sobre políticas públicas alternativas, é óbvio, tem uma pós-graduação em direitos humanos. Quando a gente fala em não retirar a humanidade do outro, para que a gente não perca a nossa, parte disso. E não é com o discurso que a gente vai combater,
o racismo estrutural que existe. É uma ação onde a minoria seja respeitada e a maioria também. Hoje nós temos um projeto, que é o projeto Jair, que nos tópicos que eu não concordo com o carta de compromisso, eu vou dizer que sou contra, eu sou a favor da permanência, transformá-lo em permanente esse projeto. Mas sou assim a favor que nós tenhamos uma política afirmativa de combate ao racismo estrutural que existe, mas não da forma como é feito hoje. A minoria tem que ser respeitada e todos aqueles que também tiverem a importância no debate, nós precisamos fazer. Em Santa Bárbara do Oeste, aqui como em outras cidades, nós temos que cumprir o Estatuto da Igualdade Racial. E aí eu vou dar um caminho que nós seguiremos. Não adianta nada criar um conselho de igualdade racial, votar junto social, sem recurso. Por isso que nós pretendemos criar um conselho da igualdade racial e social e criar um fundo municipal para essas ações afirmativas, que seja deliberativo. Conselho consultivo é mais ou menos assim. O que você pensa sobre? Ah, tá bom, mas eu vou fazer assim e pronto. Não adianta você ter conselhos que são consultados e desrespeitados. Em Santa Bárbara hoje, todos os conselhos que são deliberativos, na minha visão, têm pouca autonomia. Por conta, às vezes, do interesse da administração em caminhar naquela direção. Tem que acompanhar alguns conselhos e me surpreende negativamente com alguns que faliam na cartilha do governo. Conselho da Igualdade Racial e Social, deliberativo, recurso para as ações afirmativas. A partir de agora, vamos dar início, então, à assinatura da carta de compromisso dos candidatos com a educação nesses 4 anos. Informando que a carta de compromisso ela foi enviada aos candidatos com antecedência e também foi construída coletivamente em assembleia. As câmeras. Assina na última e rubrica toda. Eu levantei uma questão de ordem só. Eu levantei a questão da cláusula de reserva em relação a 2 cláusulas, que é a de número 19, sobre garantir que não haverá escolas cívico-militares. No nosso governo nós teremos com guardas municipais, um modelo que acredito que valoriza os compromissos com a família. E em relação ao compromisso 43, que torna o projeto Jair permanente com políticas públicas antirracistas. Nós vamos adotar um novo programa em relação às ações afirmativas no combate ao racismo. E eu quero trazer a cláusula de reserva em relação ao 19 e ao 43. Se não tiver cláusula de reserva, então vocês me fazem abrir mão dos outros 44 compromissos, porque eu não quero assinar 2. A negociação das senhoras é assim, ou aceita tudo, ou parcialmente não. Ideal, por favor. Em nome do sindicato da diretoria, é assim, todos os anos anteriores, ou a gente assina, você tem um compromisso com o sindicato, e aí a gente pode negociar na frente ou não. É simples assim. Ou você está disposto a assinar um compromisso conosco, e nos é muito caro as 2 cláusulas que você colocou. Então fique à vontade, candidato, em assinar ou não a carta de compromisso conosco. Mas o sindicato é baseado no diálogo. Está dizendo que
eu não posso exercer o direito de dizer que eu não quero 2 cláusulas e com isso 44 cláusulas faz com que eu não tenha compromisso. É isso. O sindicato é isso. É sem diálogo. Não adianta o senhor subir o tom comigo. Tá bom, candidato? Indignação, não é? Só indignação. Peço respeito, nós não estamos na Câmara Municipal, aqui é um Estado democrático e nós somos mulheres. Não adianta subir o tom comigo. O senhor tem a opção de assinar a carta de compromisso do Sindicato dos Professores ou não. Ok, candidato? E o diálogo, por favor, posso concordar? O diálogo que o senhor está solicitando aqui não é o lugar, não é o momento. Então fique à vontade, sem nenhum tipo de prejuízo, e depois a gente entra nesse diálogo para que seja eleito. Eu estou aqui, a gente veio, debateu, discutiu, nós estamos no sindicato, que vai conversar com o sistema patronal, que é o prefeito. Estou dizendo que das 43 cláusulas, eu não concordo com 2. Estou em indignação, não é querer falar bola. Eu preciso do fato de mulher, não tem nenhum problema se você não é homem. Nós estamos aqui, uma comissão de candidatos, e vocês é representantes do sindicato. Agora, 46 cláusulas, eu abro mão de 2. E as outras 44, vocês não querem minha assinatura? Nós queremos a sua assinatura desde que o senhor se comprometa integralmente com as nossas cláusulas. Então, o sindicato é 8 ou 80? Não, nós construímos isso com a nossa base, item por item aí foi discutido com a base e nós estamos aqui representando a vontade delas. Quantos por cento da base? Candidato, eu trouxe esse gráfico, não fiquei muito preparado. Eu recebi de diversos professores a preocupação em relação ao projeto Jair. Muitos dizendo, da forma que está, não dá. Aí eu abro mão de 2 cláusulas. E uma negociação que eu não posso assinar as outras 44. Candidato, é isso que está posto, o senhor fica à vontade, tá bom? Nós não vamos chegar a uma conclusão aqui. Eu agradeço a participação. Essas 2 cláusulas, porque eu não concordo com o projeto Jair permanente e também não concordo em não ter escola cívico-militar. Se o doutor José assina, se vai vir assina, é da cabeça deles. Damos então a assinatura das cartas de compromisso, agradeço novamente aos candidatos e chegamos então às considerações finais. Faremos então o sorteio para cada um ter 5 minutos de suas considerações finais. Eliel Miranda. Considerações finais, 5 minutos. Dr. José. Finaliza. Agradeço imensamente a oportunidade de debater a educação. Nós vamos colocar esse material nas nossas redes sociais, dizendo para todos o que aconteceu aqui. Primeiro, nós temos a ideia do diálogo sem que nós precisamos abrir mão da independência que nós vamos ter no governo. E, obviamente, quando o sindicato vem e promove um encontro como esse, ele abre a oportunidade para a gente dialogar. Só que quando o diálogo acontece, um sindicato que caminha conquistando as suas pautas jamais pode abrir mão daquilo que nós queríamos nos comprometer. 46 compromissos, que eu abro mão de 2. Eu, obviamente, só colocar assim os outros 44 e como me cobrar os outros 44. Mas não, foi dito, ou assina tudo, ou não assina nada. Foi construído com a base. Quantos da base? Eu não tenho esses números. Infelizmente, a hora que eu questiono, nós somos mulheres. Não, mas vocês sabem outra voz da indignação. Mas foi a indignação que me trouxe até aqui. Foi a indignação que muitas vezes me fez levantar e ser autêntico naquilo que eu acredito. E essa mesma indignação que me faz, diante de todas as dificuldades que tem, mudar sempre tudo aquilo que recebo de energia para algo propositivo. Eu tenho a felicidade de ter como vice o pastor Pita. Renovação completa, nunca foi candidato a nada. Uma pessoa que fortaleceu demais a minha candidatura e que me faz entender
qual é o caminho que nós temos que seguir. Na Câmara Municipal, nesses 4 anos, não foram poucas as vezes que nós fomos para o debate. Não foram poucas as vezes que realmente senti um gosto amargo na boca do povo que perdeu. Como foi o caso quando o sindicato veio pedir um voto contra um projeto que eu forneci? Porque acreditava. Não vai ser diferente quando chegar na prefeitura, ainda sem essa carta assinada, os outros 44 compromissos continuar dialogando. Na política, eu sempre aprendi que tem um dia após o outro e que a gente vai construindo, a gente vai aprendendo, desde que a gente não passe pelo caminho, pegando as coisas ruins que se apresentam e que nós não nos tornemos pessoas menores na capacidade do diálogo quando a gente percebe uma entidade sindical dizendo ou é tudo ou é nada. Nós bem sabemos que a educação é formada por professores, seres humanos, antes de terem a formação acadêmica em seus valores familiares. Antes do professor personagem tem a pessoa e que nós precisamos respeitar a todos, assim como a nossa candidatura respeita. Eu estou aqui fruto da educação. Eu, aos 16 anos, era gerente de pedreiro, aos 42 como candidato a prefeito, tendo a oportunidade de ser advogado, pedagogo, as pós-graduações que eu construí. Eu sempre entendi que em todo debate o que nós precisamos fazer depois é assimilar o aprendizado que nós temos. Hoje, grande perdedor é a democracia quando você não permite que um candidato de 46 cláusulas abra mão de 2. Porque se eu sou sindicato e o candidato quer assinar uma cláusula, está ótimo, temos compromisso com uma cláusula. Rafael Gomes não veio. Infelizmente, vira as costas para os professores. Infelizmente, vira as costas para os sindicatos dos professores. Eu falei isso. Continuo afirmando que o diálogo vai continuar ocorrendo com vocês. Assim como aconteceu em 2012, como quando o Energia nos ganhou, também surpreendei muito no dia 6 de outubro. E nós só de governar se nós tivermos em mente que o diálogo ele acontece independente do sentimento que você possa ter em momentos pontuais. Na Câmara Municipal, eu sou fruto da sobrevivência diária. Na Guarda Municipal, eu sou fruto da sobrevivência diária. E olhem que eu jamais falo em legado, ou digo em ser um melhor, ou ser de repente uma pessoa mais preparada. Mas quando Deus predestina, quem está sendo predestinado tem que ter predisposição. Tem que ser como nós temos. Acima de ter predisposição, o que eu tenho é muita energia para superar todos os momentos que possam existir. Parabéns aqui os meus adversários políticos de jamais, que inimigos, Dr. José, Largueza e a todos que durante a caminhada me fazem aprender. Agradeço a Sofia, que aqui está. Defende a vida, a família, uma católica, que aos 18 anos é a candidata mais nova à vereadora do Estado de São Paulo. Parabéns, Sofia. Estamos juntos até depois do fim. Obrigado a todos. Primeiro aqui, quero agradecer o convite, agradecer a todos, agradecer principalmente a Deus, e tenho a honra de poder ser candidato a prefeito na cidade que eu amo, Santa Bárbara do Oeste. Já considero jabarense, vivido desde 1957, moro ali em Santa Bárbara. Então, meu saudoso pai veio promovido para o creche dela, de Caixa Executiva, para dissolver aqui na agência para o creche dela, deixar isso aqui. Já vai com Deus. Bora. E assino essa carta com o maior carinho. Dar condições para os professores é fundamental para que o resultado final seja bem positivo. O papel do grupo é esse, dar condições de trabalho para os servidores, porque também se você quer uma boa administração pública, essa empresa tem que funcionar.
tem perfeição, mas vem com condições mesmo de trabalho. E isso é que nós vamos ter no nosso governo. Diálogo, compreensão, sempre buscando a solução mais adequada para os nossos problemas. Eu posso dizer para vocês, com o coração aberto, que eu não tenho tudo isso com medo. Os deveres realmente, diálogo é isso, é não ser dono da verdade. É ouvir os dois lados, é sentir que a pessoa está sentindo, sentir no lugar da outra pessoa. E sempre precisamos. Humildade acima de tudo. Quero que vocês, já estão pedindo, analisem o nosso plano de governo. Vejam as nossas propostas. Está lá no BR José 44, e o meu apoio aqui tem coragem, está também ao longo do detalhe. Aqui já peço, quem quiser, estiver interessado, pode pegar. Nós temos várias propostas, é um plano transformador, viável, e nós vamos cumprir tudo o que está escrito lá. Senão não valeria a pena estar aqui. É muito fácil conseguir. Lá no Ceará existe uma cidade do interior chamada Sobral. Ela, em ano de 2023, ela teve parte do Ministério da Saúde, um total de 289 milhões de reais. Santa Bárbara do Oeste, no mesmo período, teve um repasse de 43 milhões de reais. Das duas, eu não falo uma, das duas, eu acho que é as duas. O governo de Santa Bárbara, ele não cumpre as metas determinadas pelo Ministério da Saúde. Se você não tem trabalho, cumpre as metas, você recebe menos do Ministério da Saúde. Ou, pode ser também, acredito, o governo preguiçoso que não informa o que faz. Então não chega no Ministério da Saúde. Veja a diferença. 289 milhões lá em 2023 e aqui 43 milhões. Cidade semelhante, 203 mil habitantes. Vamos dizer que para Sobral eu aprender com eles, não é Pinetes. O Tribunal de Contas apontou que o governo daqui não cumpriu meta em relação ao projeto recomeçado, que são os dependentes químicos. Nem isso fizeram. Aí a saúde nossa mental veja como está. Então eu quero mais uma vez repetir para vocês. Vamos ter um diálogo o máximo possível. Não tem compromisso com ele. Vamos governar junto. Nosso plano de governo, vocês podem ver, tem orçamento participativo no governo. Aí, nossa igreja aberta uma vez por semana, para atender toda a população que queira conversar com a gente. Assim como o saudoso Álvaro poderia fazer. Se você quer um governo que pense no ser humano, essa opção sou eu. Se você quer paz, eu não sou eu. Bom, eu quero dizer claramente que eu sou contra a escola cívico-militar. Não tenho dúvida nenhuma nisso. Isso é resquício da ditadura militar, não é ensino, não é ensinar respeito, é ensinar obediência, e obediência e respeito é uma distância muito grande. Então, sou totalmente contra, não tenho nenhum problema em assinar esse documento. Acho que qualquer projeto que esteja em desenvolvimento ele é passível de correções de rumos, então não há nenhum problema também assinar como o JAI, que são políticas públicas antirracistas no município. Então não há nenhum problema nesse sentido. Nós precisamos ir mais adiante. Nós precisamos ter políticas regionais com os foros de prefeito para exigir qualidade de ensino às crianças que vão para a rede estadual, para exigir o mesmo respeito
que nós temos que ter com os professores da rede municipal, exigir que isso seja feito com a rede estadual de ensino, que de longa data no estado de São Paulo é um desastre. Muda de política como muda de governo. E sem ouvir os professores, sem dialogar, sem ouvir as entidades representativas. Então isso não pode acontecer, porque o prejudicado é a criança que sai da rede municipal e vai para a rede estadual tendo uma condição de educação menos favorável ainda do que os problemas que elas já enfrentavam no município. Então nós precisamos do Foro de Prefeito exigir do Estado o cumprimento das suas responsabilidades. Nós precisamos trazer para o município um centro, não, parece que o município não quis, não se inscreveu para ter um centro federal de educação tecnológica, o Cefet. Sumaré foi escolhido e Capivari já tem de longa data. Ainda no governo, do primeiro governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, eu acho que nós precisamos avançar muito no nosso município. É lamentável e compreensível porque o prefeito não veio aqui. Porque ele já veio na eleição passada, se comprometeu com muita coisa e não dá para ser acho que não existe a palavra recomprometer, né? Acho que não existe essa expressão, né? Não teria condições, acho que teria muita dificuldade de olhar para as professoras, para olhar para o sindicato, para olhar para a comunidade e dizer, olha, eu estou me comprometendo agora com aquilo que eu não fiz, que eu me comprometi na eleição passada. Então, por isso ele não está aqui. Isso e por muitas outras responsabilidades. Então nós vamos dialogar, nós vamos construir juntos a melhor educação possível, a melhor cidade possível, seguindo os rumos que o país está pegando, com a empregabilidade, porque falar de família é falar o seguinte, que interessa para essa família, interessa que a educação dos seus filhos seja boa, seja de boa qualidade, que a merenda escolar seja boa. Interessa falar que precisa de segurança pública decente, cumprimentando novamente meu candidato a vice-prefeito Bandeira. Nós precisamos que a renda melhore, como está melhorando com o governo do presidente Lula. E é isso são os nossos compromissos para construir a melhor cidade possível, para que as famílias tenham orgulho da nossa cidade, que o civismo seja também o civilismo, para a gente respeitar a todos, para que a gente construa uma sociedade que respeita a todos e a todas. Cumprimentar aqui o Dr. José, o Eliel Miranda, nossos candidatos que tiveram a coragem de vir aqui enfrentar o debate, enfrentar a discussão política clara e agradecer a oportunidade do Sindicato de mostrar nesse momento dispor das nossas ideias. Muito obrigado e no dia 6 de outubro, voto 13, voto na mesa, prefeito Bandeira. Muito obrigado. O Sindicato dos Professores de Santa Bárbara do Oeste agradece a presença de todos, em especial os candidatos, Dr. José, Narguesa e Eliel Miranda. Muito obrigada. Uma boa noite.